Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o arquétipo da sombra. O arquétipo da sombra, ele foi falado pela primeira vez por Jung, que é o pai da psicologia analítica. Mas, na verdade, o conceito de sombra, ele é bem anterior a essa psicologia analítica. Um exemplo desse conceito de sombra é o clássico Médico e o Monstro. Quem não conhece ou nunca ouviu falar. Né? Então é como se todos nós tivéssemos dentro da gente uma segunda personalidade, um outro eu, né? Um monstro escondido, né? Capaz de tudo. Mas nem sempre a sombra é ruim, não. A sombra também tem talentos escondidos, tem qualidades reprimidas e recalcadas. E como que essa sombra se forma? Ao longo da nossa vida, né, de acordo com a nossa vivência, essa sombra não tem nada de hereditário. De acordo com a nossa vivência, tudo aquilo que em algum determinado momento a gente aprendeu que era ruim, a gente recalca e vai para a sombra. Só que todos nós somos capazes de cometer diversos atos ditos ruins. Todo mundo mente. Em algum momento, todo mundo engana, todo mundo trai, ou se não tem esse costume, já fez alguma vez, né? Mas a gente tem uma tendência a se ver como bonzinho, como uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, né? E a gente quer que os outros também tenham essa imagem nossa. E a gente se recusa a olhar para esse lado sombrio, esse outro eu recalcado que fica na sombra. E aí o que que acontece? Quando a gente se recusa a olhar para essa sombra, ela controla a nossa vida sem que a gente perceba. Então, como que essa sombra toma conta da nossa vida e controla a nossa vida sem que a gente perceba? A sombra é uma outra parte de nós, né? E essa parte, ela tem uma necessidade de se mostrar, de aparecer. Ela vai o tempo todo tentar sabotar e desmascarar aquele personagem que nós criamos e que nós apresentamos para o mundo. Então, como que ela vai fazer isso? Vou dar alguns exemplos. Um exemplo muito bom de como que a sombra surge é através de uma projeção. Então, aquilo que eu tenho em mim recalcado e que eu reprimo, ou porque seja um talento que eu não consigo usar e que eu gostaria de usar, mas eu recalquei ele, ou seja até um defeito mesmo. Eu vou passar a enxergar no outro. Então, tudo aquilo que a gente aponta no outro, que a gente julga no outro, muitas vezes a gente aparece uma antipatia inexplicável por alguém, que eu mal conheço. Quando isso acontecer, procura observar a vida daquele alguém por quem você antipatizou. Provavelmente essa pessoa está vivendo na vida dele aspectos que você tem na sua, mas que você recalcou, você não deu conta de viver. Um ódio inexplicável por alguém, né? Muitas vezes a sombra ela não faz parte só do ser humano, ela também pode estar presente em algumas organizações. Por exemplo, seitas, religiões, partidos políticos. E aí o que acontece? Ela legitima que essa sombra de várias pessoas, que várias pessoas têm em comum, que essa sombra ela venha à luz. Porque aí eles têm uma justificativa que legitima atos de agressão, de violência e de atentados contra a humanidade mesmo. Essas organizações muitas vezes legitimam esse surgimento da sombra, né? Vamos dar um exemplo prático. Uma moça que cresceu numa família muito tradicional, onde todos são advogados, mas ela sempre teve um talento muito grande para ser atriz, sempre foi muito bonita e muito sedutora. Esse talento e essas qualidades ela reprimiu e jogou na sombra. Durante a vida profissional dela, ela pode muitas vezes se meter em algumas confusões, como tentar seduzir um juiz nos piores momentos, nos momentos mais inoportunos e criar um grande problema, porque é como se ela tivesse ali dois arquétipos dentro dela. Um da deusa Atena, que ela está muito bem realizada na profissão do direito, e outro da deusa Afrodite,
que está reprimida e recalcada. E a Afrodite quer também ter um espacinho na luz. Então, na hora que surge, às vezes ela não percebe, muitas vezes ela vai projetar no outro, ela vai julgar mulheres que tenham mais atitude. Então, qual seria a solução para a gente tratar essa sombra? É a gente trazê-la para a luz mesmo. Então, a gente precisa trazer ela para a consciência e acolher. A gente precisa se olhar com menos julgamento, com mais compreensão, com mais compaixão. A gente precisa entender que talentos que às vezes ofendem a nossa família, ou a forma com que a gente foi criado, ou até mesmo características tidas como ruins, como defeitos, são inerentes de todo ser humano. Então a gente precisa, muitas vezes, quando a gente passa por alguma situação desagradável, ao invés de apontar o dedo para o outro e projetar a nossa sombra no outro, o ideal é que a gente olhe para dentro e entenda qual parte de mim que eu não estou querendo ver e que criou essa situação. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, é um trabalho difícil, é dolorido aceitar que aquilo que a gente tanto julgou no outro, que a gente tanto projetou no outro, na verdade faz parte de nós. Então é muito dolorido, mas é libertador. É libertador porque a partir daí você se liberta de qualquer julgamento seu ou do julgamento alheio e ela não te controla mais. Você sabe exatamente quando vai usar determinadas características. Muitas pessoas não conseguem fazer sozinhas. Nesse caso eu indico uma terapia, seja lá qual for a sua preferência, pode ser um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta holístico, qualquer tipo de terapia que você se sinta mais à vontade e que te ajude a trazer luz à sua sombra, que te ajude a ter consciência desse lado que está escondido, que pode estar controlando a sua vida e pode estar te sabotando e te desmascarando nos momentos mais inoportunos. Nesse período da quarentena, tem muitas pessoas tendo muitos problemas de relacionamento, muitas pessoas que às vezes estão sozinhas e não estão conseguindo lidar consigo mesmas, sozinhas. As pessoas estão isoladas e não estão tendo mais onde projetar. Ou quem vive, né, o casal que vive junto, a família que está ali dentro da mesma casa, estão entrando em atrito o tempo inteiro, porque um projetando a sombra em cima do outro, né? E é muito complicado viver dessa forma. E a partir do momento que a gente aceita que a gente tem esse lado, que é um lado menos aceitável, né? Digamos assim, e a gente compreende, a gente tem compaixão, que a gente integra essa sombra, fica muito mais leve conviver com o outro no dia a dia. Fica muito mais leve admitir que às vezes a gente erra, se desculpar e resolver as questões e não deixar que ela venha à tona de uma forma descontrolada nos momentos que não deve vir e ainda por cima projetar no outro. Então, eu deixo aqui essa reflexão e faço esse convite para que todos vocês reflitam a esse respeito, para que olhem para dentro e tentem trazer luz à sua sombra. Cada vez mais, e a sombra ela não acaba, né? Cada vez mais, quanto mais a gente vai trazendo elementos que estão escondidos na sombra e que vem à luz e que a gente integra, daqui a pouco a gente passa por uma outra situação constrangedora e a gente se recolhe, olha para dentro, descobre outro elemento que faz parte da sombra e integra de novo. É um trabalho constante e infinito. Fica aqui esse convite, então.